Imagine que quando você nasceu, você, sei lá, movimento repentino, na pressa de chegar à vida, você engoliu um pendrive. E esse pendrive, ele continha toda a informação, todo o filme, os filmes possíveis e a programação que você fez para realizar aqui quando estivesse vivendo. É só pra gente começar a conversa imaginando. Nesse pendrive interno, nessa peça, tem todas as informações que você já pretende ou já gostaria de realizar. Mas ele tá lá dentro, em algum canto. De vez em quando alguma informação sobe e fica consciente, mas grande parte ainda tá preso nessa pecinha hermeticamente protegida e fechada. Então, essa mesa vai ser aberta em 3 linhas. Eu uso os oráculos, o tarô normal e outros oráculos, para a gente encontrar algumas coisas que talvez nesse momento colaborem para abrir seu pendrive. Pendrive nem existe mais, né? Vamos lá? Sem demora. Se você tem todo em algum lugar importante do seu mapa, ou está lidando com taurinos, vamos ver as informações que tem aqui para esse momento. Touro, touro, touro. Então, a gente tem a oportunidade de abrir mão de algo que a gente já sabe, de algo que a gente já consegue fazer, de coisas concretas, vamos lá. Imagine que você é um arquiteto e há muito tempo trabalha na sua área com uma determinada técnica, uma técnica básica, fundamental, aprendida desde o início no seu curso, nas suas especializações, e essa técnica especial, ela já lhe rendeu muito sucesso, já fez com que as coisas prosperassem, e é tida como a ferramenta mais importante, ou quase que aquela peça que é única, eu não existiria sem ela, ponto. Diante desse quadro em que a gente tem algo que a gente considera nosso pertence concreto, que me possibilita ir para a construção dos meus sonhos, a vida em algum momento nos convida a soltar esse pertence, seja lá o que for isso, pode ser literalmente uma ferramenta, pode ser um instrumento de trabalho, pode ser um lugar físico onde você está fazendo um projeto, trabalhando, ou enfim, coisas relacionadas à construção concreta da matéria aqui, tá? Terra, 3 cartas do elemento terra na mesa. E aí a vida convida a gente a soltar esse pertence, que parece que é o único, e aí então a gente tem muita insegurança, a gente acessa um lugar de insegurança só com a ideia de soltar isso, mas parece que está chegando um momento em que esse pertence precisa ser substituído para que você chegue num outro lugar, num patamar mais elevado na própria construção daquilo que você está planejando ou tem como objetivo. E aí o objetivo e o plano e o que é isso é para cada um diferente, pode ser uma viagem, pode ser um empreendimento, pode ser filhos, pode ser um casamento, tá? Encaixa aí nas suas relações. Mas essas são as primeiras cartas que caem na mesa, dizendo que isso que você segura como o mais, o fundamental, que sem isso eu não consigo ser melhor profissional ou construir algo melhor, a vida tá te pedindo que questione, não o valor disso, mas que tem alguma coisa melhor ainda que pode ser usada no lugar. E aqui eu não tô falando para complementar essa técnica, eu tô falando realmente de uma troca de protocolo, de instrumento, não sei. Sabe essas coisas que as coisas vão avançando e a gente vai tendo pesquisas científicas e aí a gente a vida inteira usou, sei lá, uma determinada substância cosmética lá,
Ou um remédio, um remédio para determinada questão de saúde. E aí a gente tem essa impressão de que sem isso, não tira isso de mim, senão não vai dar. E aí as cartas que caem na mesa pedem, Touro, tem alguma coisa, tem coisas melhores no mercado já disponível, inclusive pesquisadas cientificamente. Que tal se você experimentasse? Ou começasse ao menos a se informar sobre isso. Por quê? Eu tô insistindo nessa coisa, porque tem um rei de ouros na mesa, e o rei de ouros fala que a tendência nessa troca é ampliar exponencialmente aquilo que você tá fazendo. Então, um outro exemplo, tô falando de coisas concretas, você já viu, né? É praticamente só terra aqui na mesa. Nas coisas concretas, eu trabalho nas redes sociais, mas eu trabalho dessa forma, com o tráfego, sei lá, pago de determinado... Ai, tem tantos termos, eu não sei dizer, mas é que me veio exemplo, então talvez alguns de vocês estejam nesse caminho aí. Uso determinado tipo de marketing, um determinado tipo de tráfego ou método. E aqui a carta tá dizendo, Touro, eu acho que você pode soltar essa ferramenta que você tem aí, como se fosse um martelo mágico, né? Pode soltar. Tem mais coisas aí e que são bem seguras e que são bem poderosas para que você continue aquilo que você está fazendo. E aqui eu abro aquele espaço para dizer, use seu discernimento para ouvir essas informações coletivas, porque são só pistas, tá? No caminho aí de cada um de nós. São só para onde eu olho agora. O oráculo tá falando questões concretas de matéria. Os meus métodos, as ferramentas, os instrumentos que eu tenho. Pode ser alguém resistindo muito, sabe? Por exemplo, eu trabalho com vendas e utilizo o meu carro já faz tempo. Mas ele é um carro muito bom e ele funciona muito bem. Mas agora, se de repente Touro troca esse carro, ele ganha não, né? Mas a vida ela joga assim meio com a gente, sabe? Aparece uma oportunidade de fazer mais espaço territorial. Não sei, Touro. Vamos ver o que mais? O que mais que Touro precisa ouvir desse tarô? O que mais que Touro precisa ouvir desse tarô? Muita carta. A primeira e a última. E as próximas cartas que caem na mesa falam aqui que a gente está... Quando a gente está limitando a nossa atuação no mundo, por exemplo, eu podia estar usando uma furadeira, mas também uma parafusadeira, sei lá, uma arrumadeira de qualquer coisa, 2 ou 3 outras ferramentas, eu não entendo nada disso, que ampliariam, aqui é sobre ampliar a sua capacidade, o seu território de ação. Foi bom ter te dado aquele exemplo do espaço territorial, porque é sobre terra. Se você considera esse avanço, esse talvez investimento, e aí de novo eu falo isso aqui com muito cuidado, porque para cada um de nós é ponderado, é cuidadoso, não é sobre loucuragem, não é sobre, né, o tarô disse, toma muito cuidado com essas coisas, tá? Por favor. Mas aqui se eu considero expandir o meu negócio, essa ideia, com coisas mais modernas, eu ganho mais território, eu alcanço mais pessoas. Para alguns de vocês que estão pensando em trabalhar em redes sociais,
ampliar o contato, falar com mais pessoas, como que eu tô fazendo aqui. E aí você sai de um lugar que essa palavra nulidade traz nesse deck, nesse oráculo, que é um lugar mais cinza, fechado, contido, onde a nossa percepção de vida e de realidade está limitado. Imagina esse lugar cinza como um quartinho de trabalho numa mansão. E você tá lá trabalhando naquele cômodo, numa bancada de 1,5 metro, com 2 ferramentas, entende? Então tá contido, tá cinza, tá limitado. E a palavra que vem do lado, que é... Ai, desculpem o reflexo. Altruísmo, te diz que se você expande, touro, você sai do espaço de atuação menor, mais egoísta. Às vezes a gente tá cuidando com segurança, mas só de um pequeno grupo, só da minha família. E aí, com essa expansão e ganho de território, você naturalmente também ganha a possibilidade de atender mais pessoas. Servir a mais pessoas com o seu serviço, com o seu talento, com aquilo que você sabe. E na contrapartida, recebendo recurso e ajudando ainda mais o entorno aí no seu núcleo familiar, e enfim, tá? E qual já é o conselho que já caiu na mesa? Que você purifique a sua ação. E o que é isso para esse oráculo? É como quando você está preparando comida, né? Imagina, você foi para a cozinha preparar os alimentos lá, vai preparar um almoço de final de semana para sua família. Se você está no de sempre, de novo, no método, a mesma proporção, a mesma forma de fazer isso, começo, meio e fim. Se a gente tá em mais do mesmo, a gente já automatizou aquela ação e aquela ação ela não tem muito pulso, ela tá acontecendo, porque a gente tá manipulando, né, comida, mas ela não tem, ela tem pouco movimento naquele preparo. Você já ouviu falar aqui, né? Cozinhar em fogo lento, né? Cozinhar com amor, a gente fala. É pôr no ato daquilo que a gente tá executando, criando, né? Pôr naquele momento intenção. A intenção purifica a ação. Então, realmente a nossa conversa aqui, touro, é sobre uma revisão daquilo que você vem fazendo. Não é sobre aquilo que você é sobre aquilo que você tá fazendo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês vai entender muito bem essa leitura e vai conseguir purificar a ação e fazer essa consideração por mais. Posso estar falando aqui realmente com qualquer um dos signos de terra, né? Capricórnio, Virgem. Capricórnio tá bem forte aqui, tá? Talvez você tenha touro, Capricórnio forte no seu mapa também. Não sei, mas tá aqui. Leão. Certo? Só mais uma carta de conselho, por favor. Touro. Muito bem-vindo por sua presença. Se não é inscrito, eu deixo o convite para que se inscreva. Um conselho final para quem tá nessa energia aqui, avaliando. Se deixe de fazer de um jeito para fazer de um jeito novo. Você pode, touro, e merece o arcano 10 de ouros. É como se tivesse sempre batido a bola na trave, sabe? Você chuta pro gol para ganhar o máximo daquilo, né, que você merece, que é de uma meta, de um objetivo. E na hora de fazer esse chute,
bate na trave e sai, bate na trave e sai. É esse 9 de ouros na posição do passado, né? Do que já existia. Ou às vezes, esse 9 nessa formação aqui da minha mesa representa aquele momento em que a gente ainda não conseguiu acumular, né? Que uma coisa é ter prosperidade, é ter essa dinâmica, né? De manifestação física das coisas. Outra coisa é a gente ter a possibilidade da segurança de uma reserva. A gente fala, né? Antigamente se dizia em criar fortuna. Antigamente não, a gente fala, né? Em criar fortuna. Aquilo que naturalmente depois vai gerar a estabilidade para a prosperidade não só sua, mas também da descendência, enfim, tá? Então aqui é sempre como se touro chega para esse lugar, eu tô quase conseguindo fazer os bem-te-vis aqui nos meus vizinhos, mandando bom dia. Então é como se touro estivesse quase conseguindo. Eu comecei a fazer essa reserva, Sara. Aí, sei lá, fura o pneu do carro, lá vai o início da reserva. Ou acontece uma coisa qualquer inesperada, lá vai a reserva de tudo. Então, touro, a tendência aqui, se você considerar essa leitura, se precisar, ouve de novo, com atenção, é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é energia da nossa própria capacidade de lidar com o dinheiro, criando estabilidade definitiva para o reino. Mas tem lições internas para serem aprendidas. E a primeira delas é levantar-se desse quarto escuro, desse único cômodo da sua mansão de possibilidades de criar. Eu trabalho com madeira e tô fazendo caixas de baú. E funciona muito bem, obrigada. Então agora, touro está sendo convidado a ir além. Deixar de fazer isso, fazer alguma outra coisa aí que você consegue. Tem uma carta no fundo do deck aqui, tem umas bases, que é como se você estivesse num período ainda cozinhando esse novo estágio, cozinhando esse novo taurino que nasce para para outras possibilidades daquilo que manifesta, né? Descubro outras ferramentas, descubro que eu consigo, descubro que eu tenho coragem, Sara. Descubro que eu tenho uma dose adequada, equilibrada, por favor, de ousadia, né? Mas no primeiro momento tenha um instante de paradez para que você, primeiro, metabolize essas informações novas que estão chegando. Provavelmente não é só aqui, quando você está ouvindo até agora essa leitura, é por outras vias, está chegando sinais de outras formas. Sonhos, pistas, tem pessoas às vezes, né? Por que você não faz isso? Faz aquilo, seria tão legal. Então tá chegando informações além dessa mesa aqui. Mas segue tranquilo, firme nessa direção. Se você quiser, tem a tendência aqui maravilhosa do Rei Midas, Rei de Ouros aqui no mito, tá? E qual é a chave de conselho, Sara? Purificar as ações. Pode começar sim, com esse exemplo simples que eu te dei de preparo de alimento. Em especial quando a gente faz algo para os outros, né? Algo para nós, mas também para mais alguém, né? Em torno. Então, a gente purifica a nossa ação, saindo do automatismo, pondo intenção na matéria e gratidão, claro, por ela existir. E aí, abre-se uma possibilidade de sair desse pequeno cômodo onde as coisas estão meio paradinhas. Certo, touro? Touro, fique muito bem. Eu espero que essa mensagem possa ter contribuído com sua navegação nesse momento. E nos vemos no próximo material. Um grande abraço.